Olá, meus irmãos e minhas irmãs, bom dia ou boa tarde, de acordo com o horário que vocês for ver esse vídeo. Vamos conhecer um pouquinho sobre a vinda de Jesus, que está no capítulo 21 de São Lucas, no versículo 34 a 36. Tá? Então, aqui diz pelo seguinte: cuidado para que vossos corações não fiquem pesados pela devassidão e pela embriaguez e pelas preocupações da vida, e não se abata repentinamente sobre vós aqueles dias, como um laço, pois ele sobrevirá a todos os habitantes da face da terra. E ficai acordado, portanto, orando a todo momento, para ter de força de escapar de tudo o que deve acontecer e de ficar de pé diante do Filho do Homem. Olha aí, gente, o nosso Senhor Jesus Cristo aqui está nos avisando para nós ter cuidado com as preocupações, as guludícias, a ganância, né? Nós está largando Jesus para um lado por causa das preocupações, né? Por as festa, farra, embriaguez, né? Preocupações com várias coisas, de querer possuir sem ter condição, querer tudo na vida, e esquecendo que isso está na mão de Cristo. Sem Ele nós não conseguimos nada disso. Então, assim, vamos se ligar mais às coisas de Jesus. Vamos nos preocupar mais em ouvir a palavra, deixar as coisas acontecer de modo com a vontade de Jesus, porque sem Ele nós não conseguimos nada. Então, primeiro nós temos que buscar o amor a Ele, e as outras coisas Ele sabe do que nós precisamos. Não precisa tanta preocupação. Outra coisa, vamos ter cuidado para não perder a fé com os acontecimentos que está acontecendo no mundo, o que acontece dentro das igrejas, o que acontece dentro do dia a dia da nossa vida, na convivência de nós com nossos irmãos, né? Então nós temos que ter cuidado com isso para nós não abandonar Cristo. Como nós abandonamos Cristo nessas condições? É quando nós vai perdendo o amor de uns com os outros, que é o que está acontecendo no mundo, até dentro da própria igreja. Ninguém se ama mais, são poucas pessoas que preocupam uns com os outros. E nós temos que procurar viver mais em união, viver em oração, tá? Que é para quando o nosso Senhor Jesus vier, não encontrar nós dormindo. Mas dormindo como? Dormindo para Jesus e acordado para o mundo. Como é dormindo para Jesus? É quando nós não abrimos o olho para ouvir o que Ele tem para nós, os ensinamentos que Ele passa para nós. Mas nós estamos de olho aberto para as coisas do mundo. Nós estamos acordados para tudo que o mundo oferece. É nessas alturas que nós perdemos a sustância de ficar de pé diante do nosso Senhor Jesus Cristo. Então nós temos que ter muito cuidado com isso. Vamos se ligar mais em Deus. Vamos deixar as coisas acontecer, que nós não dá conta de atrapalhar. Mas se nós estiver grudado em nosso Senhor Jesus Cristo, nós sofremos menos. Porque quem se encosta em Deus não cai. Então o que você vê hoje? O que nós vimos? Desesperos, guerra, muitas guerras está acontecendo. Muitos lugares passando necessidade. Vocês estão vendo aí, esse ano não tem chuva. O lugar que tem, as plantações estão morrendo com muita água.
Em outros lugares ninguém está conseguindo plantar porque não tem chuva. Então esses são os acontecimentos que Jesus conta aqui no capítulo 21. É bom vocês pegar a Bíblia e ler o capítulo todo, que vocês vão entender aqui que vai acontecer guerras e guerra, e fome, peste, e está acontecendo. Então vamos procurar um meio de preparar para essa vinda de Cristo, que mais cedo ou mais tarde ela vai acontecer. O aviso está aqui dentro, ó. Basta nós ouvir. E nós só temos duas saídas. É ir embora com Cristo ou torrar no fogo. É só essas duas que nós temos. Para ir com Cristo está aqui, ó. É nós procurar a igreja, procurar o superior da igreja, estudar para poder pegar isso aqui. Porque se nós querer estudar aqui primeiro, para depois ir para a igreja, nós vamos entender tudo errado. Então, primeiro, nós vamos pegar a instrução para depois nós passar para o nosso irmão. Tem como ser professor antes dos estudos? Não tem. Então, primeiro, se você quer ser professor, tem que estudar, fazer um curso superior, para depois você dar aula para quem não sabe. Então, mesmo assim, é a igreja de Cristo. Primeiro capacita as pessoas, para depois as pessoas capacitar os que não são capacitados. Então nós temos que levar esse conhecimento ao nosso irmão. Precisamos fazer isso. Precisamos estudar na igreja e estar a serviço de Cristo. Tá? Jesus, quando foi ressuscitado, que foi para o céu, ele deixou a igreja funcionando. Tá? Deixou aos cuidados de Pedro. E a gente vê isso muito bem claro na Bíblia. Não existe outra saída. Se nós quisermos ser salvos, o caminho é passar pela igreja. Aí tem gente que fala, a igreja não salva ninguém. Tá, mas é através dela que nós encontramos a salvação. Sem ela, nós não chega lá. Não tem jeito. Tá? Então, por isso, tudo começa dentro da igreja. Se nós queremos entender o livro sagrado, tem que começar pela igreja. Até porque, quando digitaram a Bíblia, a igreja já existia. A igreja de Cristo já existia. A Bíblia estava decorada na cabeça dos apóstolos. Então isso aqui foi o ensinamento que Jesus passou para os apóstolos e eles escreveram. Então a Bíblia veio depois. Tá? É só o Antigo Testamento que quando Jesus veio já existia. Mas o Novo Testamento, que é Jesus ensinando pessoalmente, primeiro ensinou para depois os apóstolos escrever. Tá? Então, vamos viver em oração como Jesus pede aqui, ó. Tá? Ó. Aqui está pedindo, ó. Portanto, orando, ó. Ficai acordado, portanto, orando em todo momento, para ficardes, para escapardes de tudo o que deve acontecer e de ficar de pé diante do Filho do Homem, que é nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, meus irmãos? Não se esqueça, pega uma Bíblia, curta os meus vídeos até o final, ative o sininho, seja membro desse canal, assim você vai estar me ajudando a evangelizar e você buscando também um conhecimento junto comigo. Tudo que eu passo nesse vídeo você pode procurar na Bíblia que você encontra. Tá? Então são vários vídeos aí do início da igreja até hoje, que dá para você ter uma noção mais ou menos de que essa igreja trata e qual é a igreja de Cristo. Amém, meus irmãos? Deus abençoa a todos vocês e um abraço. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.